Mariana Cavalcante, da PLS. E Caroline Mendes, da PLS. Quero convidar você que está mais no fundo para estar aqui mais próximo, né? O calor humano é bom nesse momento, por gentileza. Boa tarde, gente. Muito obrigada. Eu sou a Mariana, eu sou analista de comunicação da PLS Brasil. Boa tarde a todos. Sou Caroline e estou atualmente como coordenadora de Relações Sociais da PLS. Bom, hoje a gente vai apresentar um grande case de sucesso da PLS, que é o Programa de Letramento Minerário, que consiste realmente no diálogo com a comunidade. E é por isso que está aqui uma representante da equipe de comunidades e uma da de comunicação, porque uma não vive sem a outra. A gente trabalha, nós somos irmãs, né, na empresa. Bom, vamos começar entendendo quem é a PLS e por que isso faz toda a diferença. A gente chega aqui em Salinas não como PLS, mas como Latin Resources, como a subsidiária Belo Lithium, em 2019. E durante o processo de exploração mineral, a gente também começa o processo de trabalho de ESG. É quando entra, e aqui eu preciso deixar o nome do nosso gerente de meio ambiente e comunidades, Vitor Sandin. Ele entra e traz o projeto de letramento minerário. Ele identifica uma necessidade educacional, de conversa, realmente de transparência para com as comunidades no entorno do projeto. Então, esse projeto começa durante a Latin Resources, mas em 2025 a Pilbara Minerals, que já era uma gigante na Austrália, compra o projeto, adquire o projeto. E o que acontece quando muitas empresas compram um projeto? Elas trocam tudo. Troca os funcionários, troca as metas, troca os processos, mas não é o que acontece aqui em Salinas. A Pilbara entende que a equipe que estava aqui era qualificada, era uma equipe local, uma equipe que entende de Brasil, de Vale de Jequitinhonha, de comunidade brasileira. Então, eles mantêm a equipe e mantêm os processos, mantêm os projetos e acredita que isso vai chegar em algum lugar. Isso faz total diferença, porque não atrasa o nosso diálogo com a comunidade, muito pelo contrário, alavanca esse diálogo. E aí, juntos, Latin Resources e Pilbara Minerals vira PLS. Então, a gente não traz um nome de uma empresa que existia no exterior, a gente vira uma empresa que também é brasileira e que também nasce no Brasil. E isso faz muita diferença quando a gente está falando com pessoas que nasceram aqui no solo brasileiro e que querem ser tratadas como pessoas que têm origem brasileira, cultura brasileira, e isso faz total diferença quando a gente está falando de comunicação. O letramento minerário, ele nasce em 2022. Não poderia deixar de cumprimentar especialmente o nosso gerente de meio ambiente e comunidades, que é o Vitor Sandin. Ele é o mentor desse projeto. Antes mesmo da nossa equipe ela ser consolidada, a equipe de relacionamento com comunidades, o Vitor Sandin, ele nasce nas comunidades de porta em porta, de comunidade em comunidade, em associação por associação, e deixa o seu legado. Ele passa o bastão para a sua equipe, que hoje está muito bem consolidada. A gente conta com a equipe de 4 analistas em campo. Os nossos analistas, eu tenho 2 analistas que são assistentes sociais. Eu, como coordenadora, tenho formação em psicologia social. E tenho um engenheiro, que é o Lucas, e tenho o Carlos Eduardo, finalizando aí sua graduação em Relações Públicas. E com isso a gente vai formando uma equipe técnica muito bem consolidada que está em campo. Esse projeto ele nasce a partir da atuação do time de comunidades, com o objetivo de levar para o que é a mineração, a informação do que é a mineração para aquelas pessoas que não são da área, aquelas pessoas a qual a gente tem o objetivo de trazer com muita clareza, com muita
a partir de uma escuta qualificada, a partir de uma escuta aguçada, né? E não poderia deixar de cumprimentar, em nome de todas as comunidades, que abrem as portas, né, para que nós possamos fazer esse nosso trabalho com muita excelência. A comunidade Olaria Bagres, que está aqui, em nome de Dona Elza, cumprimento todas as comunidades que tiveram aqui mais cedo, né, e com grande respeito a todas elas. A gente vai levando esse nome do projeto do letramento minerário de porta em porta, de comunidade em comunidade. Bom, é importante destacar, então, o ponto de partida desse projeto, que é que o sentimento das comunidades é legítimo. Então, se a comunidade tem receio, se a comunidade tem medo, se a comunidade tem perguntas, isso é legítimo, porque é a casa deles. Então, a gente precisa responder essas perguntas, a gente precisa estar presente e a gente precisa ser honesto e transparente. E por que eu falo que, quando a gente fala de comunicação, é muito importante entender o brasileiro? Porque a nossa história é única. E a nossa história, como mineiros, é única. E ela é intrínseca à mineração. A gente nasce da mineração. Então, vamos lembrar um pouco da nossa raiz histórica? A gente teve séculos de exploração mineral. 1700, 1800, aqui em Minas Gerais. E nessa época, como nós éramos colônia, a gente tinha pouco retorno local. A gente tinha os 10% que ia para Portugal, para a coroa portuguesa. Isso fica na raiz. Você pode não saber a história de Minas Gerais, mas cultura passa de geração em geração. O mineiro é reticente, o mineiro é receoso e tem um motivo. O motivo é a nossa história. Então, é importante que quem faz a comunicação e que quem faz o relacionamento com as comunidades seja daqui. Porque nós entendemos o que significa ser mineiro, o que significa ter uma história de Minas Gerais. Então, a gente teve uma desconfiança construída com o tempo, uma desconfiança legítima. A gente teve 1700, 1800 exploração mineral. Depois, a gente tem uma memória recente de Mariana e Brumadinho, que foram impactos muito profundos ao meio ambiente. E essa memória coletiva deixa marcas nas pessoas, deixa uma marca de desconfiança, que a gente precisa respeitar. E a gente respeita indo na casa das pessoas e contando como é hoje. A gente está em 2026. A legislação ambiental, a legislação minerária de 2026 não é a mesma de 1700. E também não é a mesma de 2015, não é a mesma de 2019, quando aconteceu o Brumadinho e Mariana. A gente tem uma legislação muito forte hoje, a gente tem uma fiscalização muito forte hoje. Então, é importante a gente levar isso para as comunidades e explicar como funciona, como vai funcionar a fiscalização da PLS e quais são os direitos da comunidade como cidadãos e quais são os deveres. Porque é dever de todos nós, como cidadão, cobrar. E a PLS está aqui para ser cobrada. Esse é o time de relacionamento com comunidades. Eles estão preparados para ouvir com respeito. Se tiver que mudar, estão preparados para sentar com a nossa equipe e falar, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. E o que as pessoas tiverem dúvida, eles estão preparados para explicar como funciona o processo. Isso é transparência. Então, é muito importante a gente entender nossa história e nossa cultura por causa disso, para respeitar o sentimento das comunidades. E aí a gente vem, né, Carolzinha, para a realidade local do Vale do Jequitinhonha. E o nosso objetivo e a nossa responsabilidade como analistas e como responsáveis por essas comunidades é fazer com que o nosso trabalho ele seja muito efetivo, né? É traduzir, é dizer para a comunidade, ô comunidade, nós estamos aqui de uma forma transparente, de uma forma responsável, os impactos ambientais eles vão existir, mas o que a gente pode fazer para mitigar? Né? O que a gente pode fazer para trabalhar e caminhar junto com vocês? O prefeito de Araçuaí, Mari, trouxe uma colocação muito, muito importante na abertura oficial, quando ele disse que nós não somos contra as pessoas. Né? A gente está aqui, nós não vamos fazer o mal contra essas pessoas. Nós estamos aqui como parceiros, como responsáveis, cidadãos do bem, para provocar realmente nas pessoas o que a mineração tem de bom. O que a mineração tem a favorecer? Os pontos positivos. Né? Então, esse projeto minerário, quando ele nasce em 2022, ele nos dá a oportunidade de mostrar a essas comunidades que existe um lado positivo da mineração. Existe o lado da transição energética, né, os impactos ambientais, o que vai ser causado, mas o que a gente pode mitigar. Quais as condicionantes que podem ser recolocadas.
e aí a gente adentra dentro dessas comunidades. Atualmente, a gente tem 6 comunidades do Vale do Bananal, né? Essas comunidades, elas estão em torno do Projeto Colina, e atualmente estamos tentando colocar mais uma comunidade no escopo, né? É uma comunidade bem próxima à área da barragem, e estamos trabalhando com essas comunidades de porta em porta. E como que nós fazemos esse letramento minerário? Muitas das vezes, essas comunidades, elas abrem as portas das casas, as reuniões, a cada segundo ou terceiro domingo do mês, sempre existem as reuniões ordinárias dessas associações. E a gente pede o espaço para que a gente possa ir e falar sobre mineração. E eu não poderia deixar de ressaltar, primeiramente, antes de chegar nessa colocação, que se hoje a gente trouxe a comunidade aqui para falar, para expressar sobre mineração, é porque a gente sabe que o nosso trabalho está sendo efetivo dentro da comunidade. Quando a gente coloca 5 comunidades para comercializar o seu produto ali, é porque a gente sabe que o projeto de letramento minerário ele está sendo efetivo na comunidade. A gente sabe, a gente tem certeza, a gente tem muita convicção do que a gente faz. Onde a gente faz com que a informação ela chegue na ponta, em todas as pontas. Eu não estou falando só sobre as comunidades, estou falando de Salinas Sede, estou falando de comunidades em torno do Projeto Colina, e a gente faz isso com muita excelência. A minha equipe, a nossa equipe, Vitor, Marisa como os nossos líderes, a Marisa como diretora, ela é muito presente. Quando a gente vê um vídeo de uma diretora chegando à comunidade, pegando um instrumento musical e tocando o instrumento musical junto com a comunidade, a gente sabe que o relacionamento está sendo efetivo. Quando a gente vê um gerente de comunidades indo com a gente para a comunidade, no dia domingo, a gente sabe que o relacionamento está sendo efetivo. A minha equipe, os nossos analistas, eles não têm sábado, não têm domingo. Eu brinco com a Paula, ela tem filha, o Lucas tem a filha. Pede desculpa às esposas, os maridos, mas a gente precisa de vocês, porque o nosso trabalho, antes mesmo da gente ser contratado pela PLS, a gente já sabia que o nosso trabalho seria assim. E a gente traz isso, esse legado, a gente incorpora esse legado, a gente vive esse legado porque a gente ama as comunidades onde atualmente a gente atua. Só para complementar, isso vem porque a gente identifica o que acontece na realidade local do Vale do Jequitinhonha, porque o Vale do Jequitinhonha foi uma região, ainda é em alguns momentos, uma região muito marginalizada politicamente. Minas Gerais se desenvolve muito para o sul e deixa o norte de escanteio. E isso vem de décadas e décadas e décadas, tanto do poder público quanto do poder privado. E quando o poder privado chega aqui, a iniciativa privada chega aqui e começa a investir, identifica que tem um povo que, apesar de ter sido chamado muitas vezes como que o Vale da Miséria, é um povo que, se teve miséria, foi porque não teve um olhar. Porque é um povo trabalhador que quer trabalhar, que está abrindo as portas e que está querendo aprender e que está querendo desenvolver. Então, a gente identifica uma necessidade de realmente que eles querem ser respeitados, eles querem que a sua cultura seja exposta. E olha que lindo que foi a abertura aqui do Lithium Business, a gente vê na cultura da comunidade quilombola. Então, a gente identificou essa necessidade nas comunidades. Não de trazer uma cultura nova, não de trazer vamos empreender dessa forma, não. Como vocês querem empreender, qual que é o potencial de vocês, qual que é a cultura de vocês. A gente vai ajudar a potencializar isso. E que vai para além da PLS. Se a PLS não estiver aqui amanhã, essa potência vai ter continuidade. Porque a gente precisa pensar nisso também. Esse é o histórico, a realidade local do Vale do Jequitinhonha, e essa é a nossa abordagem, o princípio central de consolidar a PLS como parceiro confiável e de demonstrar os melhores padrões de ESG no setor. E o nosso desafio é esse, é o diálogo educativo, de trazer proximidade e confiança, reconhecendo essa necessidade de respeito, de atenção, que é extremamente legítima. Comunidades, meio ambiente e comunicação, a gente se torna um só time. Quando a Mari inicia fala que a gente é irmãs, realmente a gente é irmãs, né? A gente é parceira, a gente traz isso, né, Mari, com muita responsabilidade, com muito carinho, amor e parceria, para fazer com que não só o time de comunidades, relacionamento, comunicação, mas um só time da PLS. A gente fala por um só time da PLS, pela responsabilidade e pelo legado que a gente traz, né? A prefeita Quincas está aqui, né? A gente tem essa responsabilidade com Salinas e região e comunidades, prefeito.
O letramento minerário, ele tem como propósito, né, traduzir a mineração para quem não é do setor. A gente traz numa linguagem simples, no conteúdo acessível, num diálogo contínuo e trazendo temas. Como eu disse para vocês, pode passar mais? Hoje a gente trabalha com 6 comunidades em torno do Projeto Colina. É a comunidade Olaria Bagres, Canela Dema, Curralinho, Baixa Grande, Nova Fátima e Pavão. A gente trabalha com essas 6 comunidades. Alcançamos aí mais de 320 famílias, com 195 pessoas, em média, por reuniões. Essas reuniões, elas são cedidas no espaço dentro das associações, e a gente tem o privilégio de falar sobre mineração para aquelas pessoas da comunidade, dentro desse espaço que nos é cedido. Só que, além desse espaço que nos é cedido, a gente tem as visitas diárias, que são realizadas aos nossos superficiários, aos nossos stakeholders. A gente tem as visitas de censo. O que é a visita de censo? A visita de censo, ela é aquela visita que ela é realizada de porta em porta. Ela é realizada para que a gente possa alcançar o número máximo de pessoas, para que a gente possa levar a informação com clareza, para que a gente possa ter a escuta qualificada, para que a gente possa ouvir as pessoas. Não, porque se a gente alcança somente aquelas pessoas que estão dentro da associação, a gente está ouvindo uma parte da comunidade. Então, o nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é alcançar 100% das pessoas daquela localidade e ouvir aquelas pessoas. Ouvir de uma forma sensível, de uma forma delicada, porque a partir do momento que a gente escuta a comunidade, a gente pode trabalhar com essa comunidade. Eu não poderia deixar de encerrar esse painel, sem falar um pouquinho das nossas atividades que a gente vem realizando dentro das comunidades e de uma forma a ouvir a comunidade através dos líderes de associação. Desde Canela Dema, nós entregamos uma fábrica de farinha para Canela Dema, através da escuta ativa daquela comunidade. É uma necessidade que foi apresentada pelaquela liderança que ouviu aquelas pessoas da comunidade, e nós também ouvimos as pessoas daquela comunidade. Nós andamos mais um pouquinho, chegamos em Pavão, nós reformamos uma associação. Nós entregamos para Pavão, posso contar da fábrica de corte e costura? E também é um projeto, está no nosso escopo, para agora, a partir do 2º semestre, a entregar para a comunidade do Pavão uma fábrica de corte e costura. Porque nós ouvimos aquela comunidade, nós ouvimos os participantes daquela associação, ouvimos a comunidade, ouvimos as pessoas de porta em porta através do censo, ouvimos os superficiários e atendemos a necessidade através da fábrica de corte e costura, com 13 máquinas, 13 mulheres trabalhando ali, efetivamente. E, futuramente, a nossa intenção é fazer com que essas mulheres entreguem para a própria PLS os nossos uniformes, bordados, realizados por elas, deixando esse legado da comunidade de Pavão. Quando a gente vai mais um pouquinho, a gente chega em Olaria Bagres, a Marisa mais cedo já falou um pouquinho para vocês do que o nosso feito, e vocês viram em vídeo, também a dona Elza está ali, como representante da comunidade. Eles solicitaram o resgate da cultura local. Nós entregamos os instrumentos musicais com professores para que eles pudessem capacitar e resgatar essa cultura local. Em Curralinho, eles solicitaram maquinária agrícola, entregamos maquinários agrícolas para a comunidade de Curralinho. Em Nova Fátima, nós entregamos uma creche maravilhosa para atender de 15 a 20 crianças, para que essas mães possam deixar os seus filhos seguros, tranquilos, para que elas possam trabalhar não somente na área do projeto, né? Porque a PLS ela vai muito além do projeto Colina. Ela vem para mostrar para as pessoas que existem N possibilidades, né, de trabalhar, e que essas mães podem ir seguras e tranquilas. Então, assim, e Nova Fátima também vão fazer o resgate da cultura através da Folia de Reis. Estou contando tudo. Todas. As torres telefônicas, o Henrique está aqui. O Henrique é nosso gerente
de engenharia, através do Henrique, nós entregamos para as comunidades as torres telefônicas, colocamos torres telefônicas no Vale Bananal, em Nova Fátima, e uma torre telefônica no Projeto Colina, que atende toda a área do Bananal. Então, faltou mais alguma coisa? Baixa Grande, nós entregamos também a construção da sede da associação para Baixa Grande. Foi um pedido deles, porque Baixa Grande não tinha uma sede de associação. Eles reuniam em uma escola, cedida até mesmo pelo município, e aí nós realizamos esse pedido da comunidade. E não só isso também, Salinas Sede, nós entregamos, né, o terreno para a construção da Guarda Mirim, o aterro sanitário, um terreno para construir o aterro sanitário, e vastos outros projetos que a gente tem pela frente. Mas tudo isso tem sido realizado através da escuta da comunidade, da escuta qualificada da comunidade. Dona Dora, ela... Fica de pé, Dona Dora, por favor. Ela é da comunidade de Nova Fátima. A gente tem uma relação tão amorosa com Dona Dora, que a gente já chega na casa de Dona Dora e fala: o quê, Dona Dora? Tem café? Tem café? Aí ela fala: Dora de Júlio, tem café no bule. Então, chega para cá. Então, essa é a nossa relação com a comunidade. É uma relação de responsabilidade, mas, primeiramente, de amor. E isso tudo que eu estou falando para vocês traduz o que é o letramento minerário. Ele é cuidado, ele é aconchego, ele é escuta qualificada, é escuta simplificada. É escutar cada um na sua singularidade. E, para isso, a gente conta com um time muito bem responsável, muito bem consolidado. E te digo, Vitor Sandin, que deixou um legado muito bem estruturado a partir desse projeto de letramento minerário que foi criado por você em 2022. A gente vai estender com ele por muito tempo. Carol, para o Vitor também não achar ruim depois, porque é o xodó dele, showroom, centro comunitário, aberto todos os dias da semana, no centro da cidade de Salinas, com pessoas que vão atender. Então, qualquer pessoa, qualquer momento, tem dúvida, quero saber, quero ver um documento, quero ver o licenciamento, quero ver como foi feito. Você vai até o centro comunitário, os nossos analistas vão mostrar e vão mostrar como aconteceu. Isso é uma dúvida que acontece muito aqui no stand. Eles perguntam: mas eu quero ver tudo na prática, eu quero ver como é que aconteceu, eu quero provas, eu quero fiscalizar. Tem como? Tem como. E no centro comunitário, a gente faz esse trabalho de mostrar como fiscalizar. E, para finalizar, o nosso resultado e a nossa confiança. Fala, Carol. No Centro Showroom, a gente tem a oportunidade de receber a comunidade, todas as comunidades do entorno do projeto, não somente as comunidades do entorno do projeto, não somente as comunidades envolvidas em Salinas. A gente tem recebido pessoas de outras cidades, de Rubilita, Padre Carvalho, Fruta de Leite, as pessoas da região mesmo, pessoas que chegam para a gente para perguntar: quem é a PLS? Eu escutei falar da PLS, eu vi a PLS na rede social. Esse projeto que vocês estão fazendo aqui, vocês não podem levar para a minha outra cidade? Inclusive, Henrique, foi um pedido de um vereador de uma outra cidade, viu a torre telefônica e chegou para a gente: eu quero lá na minha cidade. Vocês estão fazendo, o que vocês querem, o que vocês estão fazendo aqui, eu quero. Como é que eu faço para conseguir? Através de um ofício, de um pedido? Então, assim, a gente tem recebido essas pessoas de outras cidades, a gente tem recebido as escolas, a gente tem tentado alcançar o número máximo, não só indo até as escolas, mas provocando com que essas escolas venham até a gente, para que esse letramento minerário ele seja executado também lá dentro do showroom. Né? Lá a gente tem a nossa caixa de testemunho, as crianças, os adolescentes, as escolas técnicas, a Univers, a Equilíbrio. Essas faculdades elas têm ido dentro do showroom, têm participado desse letramento minerário. Cursos como técnico em meio ambiente, técnico em mineração, que são cursos que iam ser custeados, uma bolsa pela PLS, mas aí o governo doou essa bolsa através do Trilhas do Futuro, e aí a gente entra em uma nova... Oi, Mar? Requisitado pela PLS, o Trilhas do Futuro nasce através de um requisito da PLS, e aí a gente sai de cena um pouco, porque não faz sentido o Trilhas do Futuro, né, e ser custeado pela PLS. Mas só queria dizer para vocês que esse letramento minerário, a gente fala sobre o que é a mineração, o que é geologia, o que é meio ambiente, o que é comunidades, o que é engenharia. Muitas das pessoas não sabem o que é a mina.
Muitas dessas pessoas não sabem o que é uma sonda. E a gente precisa explicar a essas pessoas o que é tudo isso. Né? Até mesmo nós necessitamos que essas informações elas cheguem aonde precisa chegar, que são nas comunidades, são nas pessoas de Salinas e região. Então, a gente tem feito isso de ponta a ponta. Carol, isso é um só time, um valor da PLS, porque uma coisa muito legal, quando saiu a gente de comunicação ali do stand, eu e Janete, que está lá ajudando, cuidando do stand, os meninos de geologia assumiram. E eu percebi que eles tinham na ponta da língua tudo sobre comunidade. Eles sabiam tudo isso aqui que a gente está falando, eles já sabiam. Então, isso é um só time. Todo mundo sabe o que está acontecendo, todo mundo sabe e se auxilia e trabalha junto. Bom, para finalizar, qual que é o resultado? O resultado que a gente tem nas redes sociais, 20 mil contas alcançadas, esse número já está bem maior, 326 mil visualizações, um crescimento de cerca de 30%, mas eu errei, eu deixei pequeno, mas é o dado mais importante, que mais de 80% do público das redes sociais da PLS, Facebook e Instagram, é das pessoas da região de Salinas. Isso é importantíssimo, porque é com elas que a gente quer conversar. É para elas que a gente quer que a informação chegue. Um detalhe também que a gente tem um contato muito grande por WhatsApp. As pesquisas mostram o WhatsApp hoje é a forma como as pessoas se informam mais. Então, a gente tem esse contato porque a gente quer que a informação chegue. E a gente quer também que as dúvidas chegam. O conteúdo dessas redes sociais, como que ele é feito? Os meninos de relacionamento mapeiam tudo, é tudo documentado. As dúvidas são documentadas, as críticas são documentadas, as sugestões são documentadas e elas chegam para a comunicação para que a gente consiga fazer um trabalho dedicado exclusivamente para isso. Então, a gente recebe um documento com as dúvidas e, a partir dele, que a gente cria o nosso conteúdo para poder realmente responder o que as pessoas querem que seja respondido. E a confiança, isso também é documentado, e a gente tem aí cerca de 94% de apoiadores entre os proprietários de terra, né, os superficiários, e cerca de 88% de apoiadores entre os demais stakeholders. Né? Stakeholders são as pessoas que que importam para o projeto. Comunidade, políticos, jornalistas, investidores. Então, pessoas que sem elas o projeto não existe. Então, esse é o resultado do letramento minerário, uma confiança construída no território. Esse é o nosso canal da transparência, que funciona 24 horas por dia, é administrado por uma empresa terceirizada, então qualquer crítica, qualquer denúncia, qualquer sugestão, também elogio, claro, pode ser feito por aqui. Esse QR Code está nos carros, nas nossas VLs. Esse número e esse site foi distribuído em todas as comunidades, então todo mundo tem acesso. E é muito importante, porque isso aqui é um canal importantíssimo para que a empresa cresça, aprenda e mude no que for necessário mudar. Então, a gente quer que as pessoas participem, a gente quer que as pessoas façam parte disso. E aqui fotos das nossas ações, né? Aqui registros do que é o letramento minerário em conjunto, comunidade, meio ambiente e comunicação. Obrigada, gente. Obrigada.